Bom, galera, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco da tabela periódica. Sim, é impossível decorar uma tabela periódica, né? A não ser que você consiga, parabéns, eu não consigo, tá? A gente decora só o que a gente precisa usar, geralmente, né? Porque a tabela periódica, na verdade, é uma fonte de consulta. Então, na verdade, o papel agora é ensinar vocês a usarem a tabela periódica, mostrar o que cada coluna, o que cada linha representa na tabela periódica para vocês poderem consultar ela na hora do vestibular. Alguns vestibulares não fornecem tabela periódica no final, só que aí eles dão os dados necessários no próprio exercício. Dá no mesmo, tá? Então, olha só, a tabela periódica, assim, ninguém dormiu e falou, nossa, vou construir uma tabela assim, assim, assim. Não, eu acho que não, pelo menos eu não conhecia essas pessoas. Mas, na verdade, tivemos várias proposições de tabela, teve tabela 3D, que era o parafuso telúrico, teve tabelas, que não eram tabelas, mas que eram comparadas a escalas nota musical, teve vários tipos de tabela. A tabela de Mendeleev, que era organizada em ordem crescente de massa atômica, e a tabela que nós utilizamos hoje, que é a tabela em ordem crescente de número atômico. Então, olha só, número atômico, número de prótons. O primeiro elemento da tabela periódica tem número atômico 1, e vai aumentando o número atômico desse elemento em ordem, logicamente, crescente, né? Se aumenta é crescente. Então, olha só, como que se organiza a tabela periódica? A tabela periódica tem colunas e tem linhas. Então, veja bem, esse aqui é um exemplo de tabela periódica, tá? Tá quase perto da perfeição, não é perfeito ainda, tá? Mas estou quase lá. Porque eu sou humilde também no que eu faço, não posso ser tão perfeito assim. Então, olha só, aqui a gente tem uma coluna, tá? E aqui a gente tem uma linha, por exemplo, da tabela periódica. Nossa, que sensacional. Reconhecer linha em coluna. Olha só, isso aqui é uma linha, uma coluna e uma linha. Tá? Cada linha dessa tabela, então, cada linha, nós vamos chamar de período. E o período indica o quê? A quantidade de camadas que o átomo vai ter. E aí o período varia de 1 até 7, logicamente, porque existem 7 camadas. Então, por exemplo, um elemento químico que está no período 3, no terceiro período, ele tem 3 camadas, K, L e M. Se ele está no período 2, ele tem 2 camadas, K e L. Beleza? E existem também as colunas. Cada coluna é chamada de família. Tá? A família indica o quê? A quantidade de camadas? Não, né? Essa é a função do período. A família indica a quantidade de elétrons e menos em cada camada. Então, por exemplo, um elemento que está na família 1A, eu já vou falar o que é esse A, mas um elemento que está na família 1A, quando você fizer a distribuição eletrônica dele, vai terminar em 1, vai terminar em alguma coisa, por exemplo, S1. Tá? Um elemento que está na família 2A vai terminar em alguma coisa S2. Tá? Então, toda vez que vocês fizerem a distribuição e terminar com 2 elétrons, é família 1A, ou 2A. Se terminar com 1 elétron, família 1A. Então, a família indica a quantidade de elétrons que vai ter na última camada. Tá? Então, olha só. Até aqui, beleza, né? Então, a gente tem os períodos e as colunas. E a gente também pode dividir a tabela do seguinte modo. Todo mundo que estiver nessa região da tabela termina no subnível S. Quando você fizer a distribuição eletrônica, o último que você escrever vai ser o S, tá? O último que você escrever vai ser o S. Se o último que você escrever for o P, ele vai estar desse lado da tabela periódica. Se o último que você escrever for o D, vai estar aqui no meio. E se o último que você escrever for o F, ele será esse daqui. Esses daqui são os lantanídeos e os actinídeos, tá? Eles, na verdade, deveriam estar no 3D. Eles ficam aqui, ó. Toda essa fileirinha vermelha, ela deveria estar aqui, indo em direção à tela. Olha que sensacional. É que você não tem um óculos 3D para ver, porque isso aqui foi um efeito 3D, só que sem o 3D, tá? Então, eles teriam que estar aqui. Como não tem como fazer 3D, até teria, mas acho que não tem, não sei. Então, eles representam aqui embaixo, mas tudo isso daqui está aqui dentro. Tá? São os elementos de transição interna. Então, se terminar em S aqui, P, D e F. Beleza? Bom, e as famílias, elas podem ser divididas em famílias A e B. As famílias A são as principais, que você vai ter que lembrar para o seu vestibular. As famílias B podem cair, mas é com menor frequência. A gente não trabalha muito com as famílias B no ensino médio. Então, olha só.
Aqui nós temos a família 1A até a família 2A. Aqui nesse meião são as famílias B, que são os metais de transição. E aqui em cima nós vamos ter também as famílias A entre 3A até a família 8A. Você já sabe, né? Que 8A vai ter 8 elétrons na última camada, que 3A vai ter 3 elétrons na última camada. Família 8A também é chamada de família 0. Nossa, eu vou ter que decorar isso? Olha, às vezes o vestibular dá a tabela, mas às vezes não dá. Eu acabei de comentar isso faz um pouquinho de tempo. Então, olha só alguns modos que você pode lembrar dos principais elementos químicos das famílias. Frases super bonitas, que a gente sempre usa. Então, olha aí no seu slide. A família 1A é a família dos metais alcalinos. Como que eu vou lembrar, Lucas, dos metais alcalinos? Você vai lembrar pela seguinte frase. Hoje li na cama, Robson Crusoe é francês. Observa que as primeiras letras eu não coloquei de outra cor porque eu errei, porque eu não erro, né? Eu faço testes para vocês, que são erros, mas eu chamo de testes. Cada um chama do que quer. Eu chamo de testes. E essa frasezinha vai ajudar vocês a lembrarem. Cuidado, o hoje, que é o hidrogênio, ele está incluído aí nessa frasezinha para você lembrar, mas ele não é da família 1A. O hidrogênio não tem família, tá? Família 2A, metais alcalinos terrosos. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão do Rádio. Ó, as letrinhas dos elementos químicos aí. Família 3A é a família do boro, portanto o boro é importante. Família 4A, família do carbono, o carbono é importante. Família 5A, família do nitrogênio, o nitrogênio é importante. Família 6A ou calcogênios. Quem são os calcogênios? Olha aí, os 7 porquinhos, tá? Beleza? Família 7A, família dos halogênios, famosa essa, né? Ficou claro, Brahma imita Antártica, tá? Olha aí as letrinhas, tá? Para vocês lembrarem dos elementos. E a família 8A ou 0 são os gases nobres. A gente vai comentar um pouquinho melhor deles na última aula. Última aula não, na próxima aula, né? E a frasezinha é: Hélio nervoso arrancou o cravo da xereta da Regina. Não precisa decorar isso, gente. De tanto vocês usarem, vocês vão acabar decorando. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar decorando. Não tem outra saída, tá? E, beleza? Até aqui, então, tranquilo, né? Bom, então agora a gente vai resolver alguns exercícios de vestibular. Vocês vão ver que esse assunto é bem tranquilo no vestibular. Pelo menos, né? Quando o vestibular quiser, ele complica. A maioria das vezes é tranquilo. Confie em mim, que a maioria das vezes não tem erro. A maioria. Então, olha só. Olha o exercício de vocês aí. Primeiro exercício da VUNESP. Um átomo tem o número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais externo? Então, olha só, gente. O átomo ele tem número de massa igual a 31 e ele possui 16 nêutrons. Nossa, Lucas, mas você ensinou a usar o número de prótons para fazer a distribuição eletrônica. Eu não sei usar isso. Você não sabe, você nem vai usar isso para fazer a distribuição. Você só vai usar isso para chegar no número de prótons. Então, olha só, você lembra que o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, eu tenho certeza. Eu sei que você disse que sim na sua casa. Eu espero. Então, olha só, eu tenho 31 de número de massa, prótons é o que eu quero saber, mais 16, que é o número de nêutrons. Então, P vai ser igual a 31 menos 16, que vai ser 15. Por quê? Porque eu sou bom em conta? Porque eu também já tinha resolvido antes o exercício, lógico. E agora eu vou usar esses 15 prótons para fazer a distribuição eletrônica, porque eu sei que no estado fundamental, que é o que eu subentendo do exercício, o número de prótons é igual a elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Já foram? 2 com 2 com 6, 10. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 10. Com 2, com 3, 15. Beleza? Então, já temos aqui. Fui apagar, piorou, mas paciência. Né? Não posso ser bom em tudo. Então, olha só. A gente tem aqui a distribuição eletrônica. E aí, olha só. A nossa tendência é falar, o número de elétrons no último subnível é 3, porque o 3p3 é o mais externo, então o número de elétrons no último subnível é 3. E aí você marcaria qual alternativa? Olha aí, D, né? Só que você vai errar, porque ele não quer saber o número de elétrons no último subnível, ele quer saber o número de elétrons no último nível, e nível é sinônimo de camada, então eu tenho que abranger toda a camada 3. E aí 3 mais 2... 5. E como a gente é muito bom, a gente sabe que 5 é a letra C, que por sinal é a terceira letra do alfabeto português. Ok? Letra C de sapo. Não, de sapo não, né? Beleza, entendeu, né? Fechou. Vamos para o segundo exercício aí, que vocês podem observar aí, ó.
Então, olha só, mais um exercício da VUNESP. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, olha só, gente. Aqui nós temos, eu anotei na lousa, olha que incrível, aquilo que estava para o slide veio para cá. Isso é uma mágica. Uma mágica muito boa, só que... não, esquece o que eu ia falar. Então, olha só, a gente tem aqui as 3 configurações. E aí, o cara, vulgo vestibular, vai fazer algumas... Não sei se é um cara, pode ser uma mulher também que fez a prova. Então, olha só, ele vai fazer algumas considerações. Vamos aí para a primeira consideração. Então, olha só. O elemento 1 é um não metal? Pô, Lucas, você não falou disso, porque eu vou falar agora. Então, olha só. Quando eu faço a distribuição eletrônica, qual é o último que eu vejo? É o P. Então, você tem que lembrar lá daquela tabela periódica que eu desenhei super bonita na aula, que ficou pior agora, quem é S está para cá, quem é P está para cá, quem é D está aqui, quem é F está aqui. Tá? Se terminou em P, então o elemento está aqui. Tá? Então, olha só, e a gente vai dizer o seguinte, todo mundo, não todo mundo, né? Mas eu vou fazer um modo mais fácil. Quem tiver para essa parte da tabela periódica será um metal. Quem estiver do lado direito da tabela periódica será um ametal. Tá? Os metais possuem brilho, conduzem corrente elétrica, que será o oposto dos ametais. E ametal é a mesma coisa que não metal. Então, não metal. Então, olha só, se ele termina em 3P, P ele está para cá, então ele é um não metal. Tá certinho. Então, não é essa que você vai marcar, porque ele vai querer incorreta. Olha a letra B. O elemento 2 é um halogênio. Então, olha só, 2. Vamos lá, vamos contar quantos elétrons ele tem na última camada. A última camada é a camada 4. Então, 2 mais 6, 7, 8. Tá? Ah, e por sinal aqui não é 6, gente. Cuidado, ó, aqui eu marquei errado, é 5, tá? Então, 5, 6, 7. Então, ele está na família 7A. Como que eu sei disso? Por quê? Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele está na família 7A. E família 7A é sinônimo de quê? De halogênios. Tá? A família 7A é a família dos halogênios. Ficou claro, Brahmita Antártica. Beleza? Então está correta também essa alternativa. Olha a letra C. O elemento 3 é um metal alcalino terroso? Será que o elemento 3 é um metal alcalino terroso? Quantos elétrons na última camada? 2. Então é família 2A. Família 2A é quem? Metais alcalino terroso. Cuidado, vocês podem encontrar alcalino terroso com hífen ou sem hífen. Já vi as duas grafias em livros, tá? O autor que escolhe. Eu uso alcalino terroso, tá? Então tá certo também. Ele é um metal alcalino terroso. Beleza? Que a Bela Magrela casou-se com o senhor Barão do Rádio. Vamos para a letra D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Mas será? Olha só. Qual é a última camada do elemento 1? Camada 3. Qual a última camada do elemento 3? Camada 3, ó. 3. Portanto, o elemento 1 e 3, os dois possuem 3 camadas. Se os dois possuem 3 camadas, quem indica a quantidade de camada é o período. Então, terceiro período. Beleza? Tá certo também. E a última alternativa, que só sobrou ela, portanto é a certa, mas a gente tem que dar uma justificativa melhor, né? Então, olha só. Letra E. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Gente, sabemos que não, né? Esse daqui e esse não estão na mesma família. Tá? Por exemplo, só para você ter uma noção, o 2 e o 3. O 2 está na 7A e o 3 está na 2A. Então, eles não pertencem à mesma família, não pertencem ao mesmo grupo, porque grupo e família é a mesma coisa. Então, a letra E está incorreta. Beleza? Então, é basicamente isso que é importante de vocês passarem no vestibular, tranquilos, tá? Cortarem o cabelo depois, fazer o que vocês quiserem. Tá? Então, isso aqui é o básico de tabela periódica, de distribuição eletrônica, é isso que cai para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai usar esses conceitos, esse conhecimento que nós tivemos hoje para fazer ligações químicas e continuar nosso estudo. Beleza? Tenha um bom dia, ou noite, não sei.